todo acontecimento que impacta negativamente a vida do indivíduo tem uma utilidade inconsciente nas relações. É muito doido pensar que para resolver o problema do dinheiro, talvez você tenha que gastar um pouquinho mais. Eu tinha pensado dessa forma, mas existe outra forma de pensar. O que você está perdendo com o problema é maior do que o custo da solução. O resultado parece milagre, mas quando você mostra o processo pelo qual a pessoa passou, as ferramentas que foram aplicadas, as percepções, as decisões e as ações, você descobre que não teve nada de milagre. Você tem filhos hoje, Elton? Tenho 5. 5? Qual a idade? 18, 15, 11 e os últimos 2 com 4. Eles chegaram, pelo que você me falou, você enriqueceu faz pouco tempo, né? É. Tem alguns anos. Os últimos 2 pegaram as vacas gordas. O do meio viveu a transição e as outras 2 passaram perrengue. Como que é? É tipo assim, dá a sensação de que são 5 filhos com cabeças completamente diferentes? Embora sejam criados pelos mesmos pais, Sim. mas eles nasceram em momentos diferentes da sua vida. Não só em momentos diferentes da minha vida, em momentos diferentes da minha existência, né? As minhas imaturidades há 18 anos atrás, as minhas dificuldades, as minhas confusões são completamente diferentes das de hoje. Entende? Então, os filhos que chegaram por último têm pais melhores do que os filhos que chegaram antes. Não só pais mais ricos, é um casal muito mais alinhado, é um homem muito mais resolvido, é uma mulher muito mais resolvida. Um pai naturalmente vai cometer muitos erros com o filho enquanto está criando, certo? Certo. Você acha que esses erros, eles são reparáveis, independente de quais forem? Eu acredito que toda relação pode ser corrigida independente do erro que tenha danificado essa relação. Alguns erros, eles não são reparáveis. Vamos supor que eu tenha falhado contigo e por conta disso você tenha perdido o seu negócio. Talvez eu não dê conta de reparar a perda do negócio, entende? Existem coisas que nós não fazemos por falha, por irresponsabilidade, por imaturidade, por erro mesmo, com os nossos filhos em uma fase da vida que em outra fase da vida não vai dar para fazer. Nesse caso, inclusive é assim que a gente conduz no protocolo de combate à culpa, aquilo que não é reparável tem que ser retratável. E um dos grandes erros que as pessoas cometem é acreditar que na falta da possibilidade de se retratar um erro, se deve repor alguma coisa. Então é aquele pai que foi ausente na infância e quer ser presente na vida adulta. Lá ele era necessário, aqui ele atrapalha, entende? Então a gente precisa retratar. E as pessoas não têm noção do poder da retratação genuína quando tudo é assumido, encarado e, de fato, proposto de forma genuína e responsável. Vamos supor, pessoas que viveram um abuso, por exemplo, a utilidade inconsciente que esse registro ganha hoje, no presente, é na relação com a pessoa que não evitou o abuso, não é necessariamente com o abusador. Geralmente essa pessoa tem muito mais problema com o pai, com a mãe, com o tio, com o padre, com o pastor, com aquela pessoa que vendeu uma proteção e não garantiu essa proteção, do que com o próprio abusador em si. Muitas vezes o perdão se faz necessário muito mais nessa relação do que naquele evento com aquela pessoa, com aquele abusador. E nesse caso, não existe a possibilidade de uma reparação, mas a reparação se faz na retratação. Quando a pessoa assume, sim, eu errei, era minha responsabilidade cuidar, eu não cuidei, era minha responsabilidade fazer, eu não fiz. Isso não só é o suficiente, como é tudo que deve ser feito, é só o que pode ser feito e, por incrível que pareça, não é feito. E é esse registro que gera a utilidade inconsciente hoje, que cria as pré-quedas, a dependência emocional e toda essa bagunça que a gente explica. Muito louco, velho. Tem uma coisa que eu percebi que me chocou. Eu não estava presente para quão em Nárnia eu vivo.
E quando eu vi alguns comentários assim, aquela minha versão passada, porém recente e imatura, cara, vinha atacando as pessoas. Mas é que o que eu falo só é comum para mim, porque eu falo há muito tempo. Mas para as pessoas é chocante. Imagina o cara que está doente ouvir que doença tem uma utilidade, o cara que bateu o carro, o cara que perdeu um filho, o cara que está endividado. É chocante. Então eu tenho tentado ser um pouco mais empático nesse ponto e entender que para a pessoa que está ouvindo a primeira vez, tem que chegar um pouco mais devagar, tem que fundamentar um pouco mais. E eu tenho perdido a pressa de mudar a vida das pessoas. Isso vai diminuir o punch da minha comunicação. Você vai ver no próximo Resgate dos Otimistas, vai estar gostoso de ouvir. Porque a técnica é incrível, a conta fecha. Tá tudo ali por A mais B. Só que o conceito é duro, entende? Mas você não acha que tem gente que precisa um pouco dessa dureza para conseguir mudar? Eu acho, Fernando, mas eu quero ter certeza de que isso não é apenas uma justificativa minha por não dar conta de fazer de outro jeito, entende? Tem gente que vai precisar levar umas pancadas, mas por hora eu vou deixar que elas fiquem com as que a vida está oferecendo. Eu vou trazer clareza, não vou forçar, não vou exigir, não vou impor. Cara, tá aqui a luz, deu para entender, não deu para entender. Quer encarar, não quer encarar, quer usar, não quer usar. E tô aberto para confronto, só que ele não tem aparecido. É muito fácil alguém chegar e falar: o Elton quer ser o dono do termo permissão. Eu não quero ser o dono do termo permissão. Eu só estou defendendo a teoria da permissão. Porque é muito fácil a galera sair criando narrativa, post, evento, produto, surfando a onda da permissão, e aí mistura isso com a Bíblia, mistura isso com outras técnicas, e faz uma salada, e a pessoa acaba caindo nesse lugar achando que ali vai descobrir qual é a resposta à permissão. Então, é meu papel defender esse território, vamos dizer assim. E tem gente que critica. Mas ele não criou isso, ele tirou não sei da onde, tá, etc. Tá, senta aqui. Senta aqui e me mostra onde esse criador que você está citando, onde esse autor que você está citando propôs algo exatamente do jeito que eu estou propondo. Entende? Quer ter um debate técnico, filosófico, religioso? Porra, vamos debater. Mas é que ele não gosta de debate. Não, não é que eu não gosto, é que de fato não é fácil debater comigo. Eu sou melhor do que os outros? Não, mas eu proponho algo que é inédito, estruturado e não se vale da religião. Então, quando eu falo, sou contra as pessoas usarem o nome de Deus para vender cursos online ou até para propor uma solução, cara, eu deveria ser apoiado e não criticado. Mas eu tô na vibe do, se por algum motivo as pessoas enxergam assim, eu vou parar de dizer que sou contra e vou simplesmente dizer, olha, vamos fazer desse outro jeito aqui. Se propor para as pessoas que elas parem de buscar um Deus que sirva a elas como solução e busque um Deus para que elas possam servir como devoção for algo muito anticristo, eu de fato nem sei o que essas pessoas entendem por verdade, fé, etc e tal, mas estou na vibe do deixa disso. Entende? Mas tem um outro cara lá dizendo que Deus enviou ele, que o método dele é abençoado. Tá tudo bem. Entende? Eu tô caçando meu canto. Tem gente que já ouviu de permissão, mas não entendeu ou não acreditou. A culpa é minha. Acho que até semana passada eu tentaria justificar que essa pessoa é isso, aquilo, mas a responsabilidade e a culpa são minhas. Por quê? Eu acho que eu estou num momento de transição de maturidade. Então, quando eu olho para o meu conteúdo da internet, eu sinto uma vergonha absurda dele. Apesar de sentir um orgulho absurdo do que eu dei conta de fazer com aquela versão que eu tinha de mim. E não adianta eu ficar tentando falar que eu não sou um coach de internet, isso não é uma forma de menosprezar ou trazer qualquer tipo de demérito aos coaches. É porque, de fato, eu não sou. Eu preciso trabalhar mais.
sabe? Trazer mais clareza da técnica, porque a teoria da permissão ela acabou ficando num lugar quase que de narrativa na cabeça das pessoas, sabe? Quase que do tamanho da ideia do merecimento. E aquilo é só uma narrativa, sem demérito também, eu preciso polir um pouco a minha comunicação, estou nesse trabalho, mas é que não existe uma estruturação com conceitos universais, com premissas e com ferramentas estruturadas dentro de uma ideia de merecimento, que foi um nome que foi dado para uma sensação ruim na frustração. Quando a gente fala da teoria da permissão, nós estamos propondo uma análise do inconsciente. Estamos falando que todo acontecimento que impacta negativamente a vida do indivíduo tem uma utilidade inconsciente nas relações. Temos uma ferramenta, uma matriz para identificar qual é a utilidade, com quem é essa utilidade. Temos uma matriz para analisar o acontecimento em si, o momento, o impacto. Temos uma estrutura para encontrar o padrão. E tudo isso não foi devidamente apresentado na internet. Eu tenho as minhas dúvidas se é possível fazer isso em como a internet está hoje. Quando eu falo de internet, eu falo mais de redes sociais. Porque está muito no raso, é tudo muito curto, tudo muito rápido, muito volátil, muito confuso. Ou se é uma dificuldade do próprio Elton, dessa transição que eu estou vivendo, ou do meu time. Então, estou na fase do... Deixa eu assumir que lá atrás eu precisei produzir aquele tipo de conteúdo para chamar a atenção, para chegar até aqui, mas deixa eu entender também que, ao produzir aquele tipo de conteúdo, eu pintei um quadro que não representa quem eu sou, o que eu faço, por que eu faço e o que pode ser feito. Então, eu estou dando um restart na minha jornada. Sou grato, sinto orgulho do que fiz, ao mesmo passo em que sinto uma certa vergonha de ter feito, como imagino que é o que eu vou dizer para mim daqui 2, 3 ou 4 anos, porque eu estou crescendo com muita velocidade. Então, a minha ideia é mostrar para essas pessoas com trabalho o resultado da teoria da permissão, a profundidade da teoria da permissão, a aplicabilidade da teoria da permissão, a diferença da teoria da permissão para o que se tem por aí, a diferença do Elton para outros profissionais, e acho que isso eu não vou conseguir da noite para o dia, até porque esse quadro errado, vamos dizer assim, e não é nem errado, é inadequado, era adequado e necessário e possível para aquele momento, e o quadro que é adequado, possível e necessário para esse momento é outro quadro. Assim como eu não pintei aquele da noite para o dia, também não vou pintar esse da noite para o dia. Mas estou consciente de que tem gente que precisa de mim, me conhece, mas não sabe o que de fato eu faço. É muito doido pensar que para resolver o problema do dinheiro, talvez você tenha que gastar um pouquinho mais. Você não acha? Eu não tinha pensado dessa forma. Mas existe outra forma de pensar. O que você está perdendo com o problema é maior do que o custo da solução. Estou falando do custo financeiro, porque existe outro custo da solução, que é o custo de encarar padrão, aprender a ver o mundo de outra forma, corrigir relação, mas os resultados são fantásticos, cara. Assim, eu gosto do resultado que o afegão médio, entende esse termo? O cidadão comum tem na Aliança Divergente. Eu gosto dos saltos financeiros, sabe? Aquela pessoa que paga uma dívida de 5 milhões de reais, pessoa que montou um negócio, depois foi para 20 mil, daqui a pouco está faturando 150 mil, trocando de carro, viajando para Disney. Aquela vida, de fato, fluindo. Mas eu gosto muito do resultado constante do afegão médio, sabe? O cidadão que quebrou um padrão, destravou um contrato, depois entendeu uma pré-queda, evitou um prejuízo, e aí se resolveu com o marido começou a ganhar mais dinheiro, liberou o filho e não ficou mais doente. Então esse conjunto de resultados e esse conjunto constante de resultados, eles não podem ser mensurados financeiramente, porque tem muito resultado que não é financeiro. Como é que você vai precificar uma cura da doença?
Exato. Como é que você vai precificar o prejuízo que foi evitado com o divórcio que foi evitado? Não só o divórcio que foi evitado. Poxa, não é uma pessoa que não saiu de um relacionamento, é uma pessoa que agora tem um relacionamento que ela faz questão de ficar. Não dá para precificar, né? Eu acho que tem o investimento financeiro, mas tem a facilidade de pagamento e tem toda a garantia ali que a pessoa pode experimentar, saber se é para ela mesmo e ter a certeza de que vai valer a pena. Você consegue garantir 100% do resultado da pessoa? Deixa eu te contar um negócio. Tem algumas pessoas que eu atendo que eu cobro um pedaço do resultado. Por que eu faço isso? Porque eu tenho certeza do resultado. Mas quando é que eu tenho certeza do resultado? Quando eu tenho clareza do padrão e o compromisso da pessoa de quebrar aquele padrão. Porque quem vai quebrar o padrão é ela. Então, o método funciona? Funciona. A pessoa vai aplicar o método? Talvez não necessariamente. E possivelmente nem seja por falta de clareza ou de apoio. Seja por falta de coragem de encarar aquilo, de mudar aquilo. A aliança divergente tem um problema sério. Ela mostra tudo muito rápido para a pessoa. Então a pessoa chegou aqui só querendo sair das dívidas. E ela viu um monte de coisas. Diante de tudo que ela viu, a dívida às vezes passa a ser o menor dos problemas dela. Porque ela vai ter que resolver muita coisa, corrigir muita coisa. E existem correções que exigem mudanças significativas na relação e algumas mudanças exigem tempo. Então, vou te dar um exemplo de uma mulher que era o homem da casa, financeiramente falando. Você acha mesmo que a mudança vai acontecer da noite para o dia? Ela vai mudar seus padrões inconscientes, chegar lá, fazer uma proposta para o marido, a partir de hoje você é o homem da casa. Quando ela chegar e falar, a partir de hoje você é o homem da casa, ele vai dizer, não, calma aí. Entende? Eu não quero isso só para mim. Então existem mudanças que são gradativas, graduais e exigem uma janela maior de tempo. E eu quero esse aliado consciente, sabe? A pessoa que está buscando milagre, eu acho que ela não vai ter resultado aqui. E aí você pode falar, poxa, mas cura de doença é milagre. O resultado das dívidas que vocês trazem é milagre. O saldo de faturamento é milagre. Não é milagre, é consequência inevitável. Qual a diferença de um milagre para uma consequência inevitável? O milagre não tem processo. Alguém chegou e fez assim, ó, tá curado. Foi um milagre. O resultado parece milagre, mas quando você mostra o processo pelo qual a pessoa passou, as ferramentas que foram aplicadas, as percepções, as decisões e as ações, você descobre que não teve nada de milagre ali. Então, eu estou buscando mais essa pessoa consciente do problema, compromissada, sabe, movida pelo resultado, porém consciente do processo, consciente da jornada. Elton, você está dizendo isso para justificar que algumas pessoas não vão ter resultado? Não quero dizer isso. Eu só quero deixar claro para as pessoas que o processo é robusto, mas existe um progresso necessário. Entendi. Entendeu? Por exemplo, eu treino, mas tem uma barriguinha aqui que ela não sai. Eu não estou disposto Arrancar ela. a encarar o processo para isso aqui. Só que também não está me incomodando o suficiente. Entende? Existe um processo para isso aqui? Existe. Eu sei que existe? Eu sei. Eu estou disposto? Não. Então tem gente que entende tudo isso e vira e fala, vou levando esse problema aqui. E às vezes, você olha para a vida de uma pessoa e fala, nossa, que casamento terrível. Às vezes para ela esse casamento terrível é a barriguinha. Entendeu? Já lida com aquilo há muito tempo, aquilo não impacta grandes coisas. A mesma coisa a dívida. Você tem tipo um remédio pro medo, pelo que eu entendi, né? Pode chamar de remédio. Para as pessoas que estão com medo de entrar na aliança divergente, por que então que você não libera um remédio desse para ela usar e perder o medo daquilo? Cara, essa ideia é boa. Essa ideia é boa. Vou liberar o que você chama de remédio, eu chamo de protocolo. Tem as premissas, a ferramenta e a condução. Vou liberar o protocolo para eles entenderem como funciona e para eles aplicarem especificamente para o medo de entrar na aliança divergente. Como que eles fazem para garantir? O time vai deixar disponível aqui de alguma forma, vai aparecer um botão na tela, aqui embaixo, mas vai ser liberado.